Olá você. Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, não com o nosso esquema de ilustrações, né, de vídeos um pouco mais rápidos, mas sim uma aula completa, que não vai estar completa porque ela está entrando no componente de uma turma minha, onde eu já trabalhei com eles o tópico sobre o contexto histórico do movimento aqui chamado de Escola de Frankfurt, certo? Um componente aí de filosofia para os nonos anos e de sociologia em outros contextos, né? A gente já trabalhou as questões relativas ao contexto histórico, né? Falando aqui de um sentido marxista, na perspectiva de Eric Hobsbawm, né? Caracterizando o século XX como a era dos extremos, mostrando a abertura do Instituto de Pesquisa Social, que é onde se produz, né, o que é chamado, né, de teoria crítica, ou da toda a tradição da Escola de Frankfurt, e mostrando em linhas gerais o que seria a teoria crítica em um contexto histórico. Como isso já foi trabalhado, eu não vou me ater tanto a esse contexto aqui, mas sim às observações relativas aos autores. E aqui, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre Theodor Adorno, ou Theodor Adorno, Teodoro Adorno, né? Queira chamar como queira chamar. O importante é você saber quem ele é, beleza? A gente vai começar aqui com a perspectiva crítica que ele elabora, onde ele desenvolve severas críticas à razão iluminista, à razão de fundo iluminista, né? Que seria a mãe ou a precursora de uma razão instrumental. Razão instrumental essa, onde você valorizaria tão somente a razão em detrimento de outras faculdades humanas, né? E essa razão serviria para estreitar a dominação que o ser humano poderia ter tanto sobre a natureza quanto sobre os outros homens. Vale lembrar que de uma razão iluminista básica, quando você tem a libertação dos absolutismos monárquicos ali do século XVI, XVII, vamos, né, jogando até um pouco mais para frente, né, no final de fato dos absolutismos em toda a Europa, aí, quando você tem o princípio dos regimes liberais, já ali na beirinha do século XIX como um todo, quando a gente coloca aí como a primavera dos povos, como o final de qualquer resquício aí de uma governabilidade referendada pela igreja ou algo do gênero, você tem essas repúblicas liberais que, de certa forma, são estruturas criadas para justificar ou legitimar e até para você construir novas possibilidades de dominação dos homens sobre os homens. E aí, mais à frente, né, no desenvolvimento, ao longo do século XX, que você também não pode esquecer que a teoria crítica da Escola de Frankfurt está muito ligada a esse contexto específico dos regimes totalitários do século XX. Né? Você tem aí um contexto de perseguição, fuga desses teóricos, né, por diversas razões, indo estabelecer-se em outros contextos para construir aí as suas escolas de pensamento e desenvolver as suas teorias. Eles vão dizer que na ponta final do que se vê hoje como alguns dos regimes totalitários que assolaram a Europa, e aqui a gente coloca o nazismo e o fascismo tão somente por um recorte histórico, certo? E na ponta final você tem isso, mas a base disso tudo seria essa razão iluminista, né? Uma razão meramente instrumental que abre a possibilidade de você desenvolver conhecimento científico descasado ou desgarrado de qualquer perspectiva social ou perspectiva humana, né? Uma espécie de aplicação que a gente teria para isso seriam os exemplos do filme Homem de Ferro, onde o Tony Stark ele produz uma tecnologia para se manter vivo, que seria a base aí de uma energia sustentável e etc., mas também foi utilizada em alguns dos arcos, em especial para o filme de número 1, foi utilizada para fazer uma arma de destruição em massa, né, como uma grande armadura e etc. Isso acontece quando você produz encara a ciência ou produz o conhecimento unicamente enxergando a possibilidade de cumprir um objetivo. Eu vou fazer isso para isso. Você isola as possibilidades utilizando essa razão de um jeito tão somente instrumental e não vê outras aplicabilidades ou outras possibilidades para usos tanto positivos quanto negativos para essa
razão. E ele diz também que, ao passo em que você tem regimes liberais ou perspectivas liberalizantes, você tem essa razão como base do que seria uma sociedade de mercado, uma sociedade onde tudo vira consumo, onde tudo pode ser consumido. Beleza? E ele propõe uma reforma da razão. Em que sentido? Você vai reformar essa razão iluminista, essa razão instrumental, possibilitando aí a construção de uma oposição a uma perspectiva positivista, porque você sabe, como exploramos aí nos contextos históricos, em outros contextos de aula, o positivismo como teoria construída aí por Auguste Comte, algumas influências aí posteriores também, posteriores num sentido cronológico de quando a gente estuda isso nas escolas, né? Você tem algumas outras influências de Durkheim, etc. Você percebe que esse positivismo gerou o darwinismo social, diversas justificativas para os movimentos imperialistas do final do XIX e início do século XX. Então, uma base para você reformular essa razão ou começar a desconstruir esse estilo de razão instrumental iluminista seria você se opor a um fruto social dela diretamente, que seria o positivismo. Vale você lembrar também que o positivismo, quanto ferramenta para análise da sociedade, está muito ligada à tradição científica ou à análise científica da sociedade, né? Pautando-se aí no método biológico, por muitas vezes, de enxergar a sociedade, né? Que aí vai criar diversas outras coisas, mas isso é assunto para as aulas de sociologia positivista. Nessa perspectiva, você deveria reconhecer os limites do ser humano quanto àquilo que ele consegue produzir de conhecimento instrumental e conhecimento objetivo, questionando sempre os sujeitos desse saber. Por quê? Se você produz uma razão instrumental, você não está problematizando aquilo que você está produzindo, você está apenas produzindo e cumprindo metas, né? Dentro do que seria aí uma sociedade de mercado capitalista, você estaria imerso numa lógica de competitividade para você produzir algo melhor do que o que existe, para você conseguir precificar e vender e sempre gerando necessidades, né, cada vez maiores ou cada vez mais diferentes para novidades de produtos. O que geraria, em uma perspectiva atual para o que ele está criticando, o que geraria um desrespeito aos objetos do saber e à utilização desse saber. E aí, na contrapartida, você teria, para construir essa reforma da razão, um respeito aos objetos de pesquisa. Porque não basta só você querer desenvolver uma tecnologia para energia limpa, né? Pegando aí o exemplo do Tony Stark, mas você precisa entender o que você vai utilizar para fazer aquela tecnologia, se não vai ferir algum tipo de equilíbrio na natureza ou etc. Se existe uma outra aplicação para aquele objeto que você de repente não está compreendendo, não está visualizando, e aí você evitaria de produzir coisas ruins, digamos assim, certo? Ele também faz algumas considerações aqui acerca da linguagem científica, pois, na visão de Adorno, a linguagem científica, quando ela tenta fechar as coisas em conceitos frios, em conceitos estáticos, ela, de certa forma, violenta a nossa capacidade de raciocínio, pois ela limita a nossa reflexão mais abrangente, impedindo a gente de compreender a realidade em sua totalidade, mas sim fechando a nossa cabeça nos conceitos, no que seria aqui, né, a incapacidade de se captar o real. E numa contrapartida a essa linguagem científica, que estaria muito atrelada aqui a uma razão instrumental iluminista, você teria uma linguagem artística, que é o que ele propõe com a sua teoria estética, certo? Que a arte seria uma alternativa, né? Alternativa a essa que, de certa forma, seria um refúgio, mas isso a gente vai falar já já. Uma alternativa a todo esse tipo de linguagem engessada, esse tipo de linguagem fixa, sem nenhuma capacidade reflexiva para além daquilo que se propõe. A arte seria uma alternativa a isso, pois a arte ela tem um significado próprio, né? Quem nunca, né, ao observar um quadro ou observar um filme, já não teve uma compreensão totalmente diferente daquela que o autor almejou, né, quando construiu a sua obra,
ou até mesmo de algum colega, algum amigo, amiga sua, quando você foi visualizar esse filme junto dele, junto dela, vocês tiveram visões diferentes, né, discordaram em alguns pontos ou viram aplicações diferentes. Ele diz que a arte ela tem essa capacidade bela de ampliar os horizontes do significado, ampliar os horizontes da reflexão e por si só teria um significado próprio. E a arte poderia conter como alternativa e como instrumento para desconstrução de uma razão instrumental, ela poderia conter crítica social para despertar a visão daquele para despertar a visão daquela pessoa que está contemplando essa obra de arte ou essa peça cultural a pensar a sociedade para além daquilo que a arte está colocando para ela. Quando você assiste, por exemplo, o filme Batman, né, um Batman que ficou muito famoso recentemente, foi aquele, na verdade foi um filme do Coringa, né, mas o Coringa está dentro do universo Batman. Mas ao assistir o filme do Coringa, você não só está assistindo uma peça cultural, uma peça de arte, você está enxergando a probabilidade de que pessoas daquele jeito, ou com aqueles grandes problemas que o ator representa, tá, de um jeito bem brilhante, elas podem estar entre nós e nós podemos estar ajudando a construir pessoas como essas quando não nos importamos com aquilo que os outros sofrem, com aquilo que os outros enfrentam. Então não deixa de conter aí também uma dura crítica à sociedade da maneira como nós a vivemos, certo? E aqui sobre essa dimensão técnica, ele vai entender não a técnica como o ofício em si, mas a técnica como um desenvolvimento industrial, um refinamento técnico no sentido de produção. Um refinamento técnico no sentido de produção, ele estaria intrinsecamente atrelado àqueles que são donos desses meios de produção. Ou seja, para você desenvolver mais a técnica, você deveria investir mais dinheiro nisso. E esse dinheiro está nas mãos daqueles que têm um poder perante a sociedade. Logo, essa perspectiva técnica de investimento na capacidade de produção cada vez melhor voltado para a arte, você vai ter que a arte vai perder esse sentido de alternativa, uma linguagem instrumental meramente iluminista, vai perder o seu significado próprio e vai ter um sentido estreito ao ser, né, um instrumento para se chegar ao lucro. E aí nisso ele constrói um dos conceitos principais daqui que a gente quer expor da sociologia ou da filosofia de Adorno, que seria a ideia de indústria cultural. A indústria cultural, em alguns contextos, você pode achar um termo próximo chamado cultura de massa. Mas aqui, longe de dizer para você de que a cultura de massa não existe, o que a gente quer colocar é que a massa, por si só, o grupo de pessoas em uma sociedade, né, numa sociedade capitalista, que é a que ele está analisando, ela não produz cultura. Então, nessa visão, a cultura de massa, no sentido da massa ser produtora de cultura, isso não existe. Mas existe uma cultura que a massa consome, e essa cultura é produzida pela indústria cultural. Essa indústria cultural funcionaria nesse sentido, né, de uma produção em massa sobre a arte, sobre bens de cultura que vão ser consumidos pela população como um todo, porque os donos dessa capacidade produtiva em larga escala são aqueles que têm o poder na sociedade, que por si só dominam as estruturas políticas e econômicas dessa mesma sociedade. Logo, a produção dos bens de cultura, né, massificadamente na sociedade que a gente vive, seria um instrumento para se perpetuar uma dominação social. Porque você nunca vai ter uma arte em massa que vai questionar aquele cara que está investindo para que aquela peça possa existir. Né? Peça eu falo não uma peça teatral, eu falo a peça no sentido de unidade, né? Aquela unidade cultural, aquela peça, o pedaço de alguma coisa. Vamos dar o exemplo aí de uma produção musical, né? Dificilmente você vai ter alguma produtora, né, grande aí de música, aqui a gente tem que tomar cuidado para não falar nome para não dar problema, né? Dificilmente você vai ter
alguma grande produtora musical abraçando uma banda que faça duras críticas ao sistema de engessamento da produção musical, da produção artística, que venha criticar os grandes festivais, os Rock in Rios da vida e etc. Por quê? Porque essa galera ganha uma grana, né? Capta um recurso interessante dessas estruturas. Então não é interessante eles se criticarem, porque o negócio deixa de ser autossustentável na perspectiva da produção do lucro. Logo, a produção dos bens de cultura em uma indústria cultural, ela serve para perpetuar uma dominação social. Vale lembrar que o que está por trás aqui dessa teoria da escola de Frankfurt, dessa teoria crítica, dessa visão da indústria cultural, é exatamente uma razão marxista. Uma razão marxista que tem a visão nós versus eles, né? Trabalhadores contra donos dos meios de produção e etc, etc. Nessa perspectiva, os donos dos meios de produção, nessa indústria cultural, produziriam bens de cultura para perpetuar essa dominação que existe. E os meios de comunicação, redes sociais, TV, jornais, rádio, né, na perspectiva mais tradicional do quanto ele está falando aqui, das idas ali dos anos 40, 50 aproximadamente, você vai ver que esses meios de comunicação eles servem para popularizar esses bens de cultura que estão sendo produzidos e assim determinar as lógicas de consumo. Por exemplo, eu sempre acho interessante isso, e a música é algo muito legal para se tirar como exemplo, pois há pouquíssimo tempo atrás, basicamente em qualquer lugar que você fosse, tocava aquela música daquele artista chamado Victor Clay, que falava sobre o sol, né? Não vou cantar porque não tenho essa capacidade, né? Mas essa música tocava em todos os lugares. E por tocar em todos os lugares, por estar em vários programas de TV, quando você acessava o YouTube aparecia aqueles 5 segundinhos ali da propaganda da música, você atiçava-se o interesse para ouvir e você consumia aquele produto e acabava comprando, né, eventuais ingressos para shows e etc, etc. Mas hoje em dia, cadê Victor Clay? Né? O que ele está produzindo? Massificadamente é um artista que ainda produz, ainda tem o seu público em nicho, mas massificadamente hoje a gente tem uma nova tendência, né? As tendências dos sertanejos universitários, né? Que quando isso entrar em baixa, daqui a pouco a gente vai ter uma outra coisa e assim sucede essa determinação de consumo massificada pelos meios de comunicação para perpetuar uma estrutura de dominação social. Nessa estrutura, o indivíduo seria menor do que o sistema, na perspectiva dele servir ao sistema como um consumidor que geraria o lucro para esse sistema se autossustentar. E assim ele permaneceria alienado por completo da sua condição de meramente um instrumento dentro de uma sociedade, né? Não se despertaria, né, para visualizar o mundo para algo além dessa razão instrumental ou de compreender a arte como algo livre, né, sem necessidade de justificativa, para poder entender a sociedade como um todo. Eu estou dando essas pausas porque eu estou com um pouquinho de muita sede, né? Aí às vezes a garganta dá uma travada aqui, mas está tudo certo. A gente vai seguir. Nessa visão, ele diz que a arte, né, já que você tem um complexo sistema totalmente fechadinho, bonitinho aí, para manter as pessoas alienadas em sua lógica de consumo, a arte ela serviria como um ponto de refúgio. Ali você poderia se refugiar desse sistema louco, desse sistema estranho, para você poder consumir uma teoria crítica, para você consumir uma possibilidade de crítica social, de outras coisas que não fossem só aquilo que é ditado pela indústria cultural, pelos meios de comunicação. E que qualquer vislumbre de mudança social em uma sociedade como essa seria uma espécie de ilusão, porque está tudo tão bem construído que a mudança seria muito impossível de ocorrer. Então, em linhas gerais, esse é o pensamento do nosso amigo Theodor Adorno. Beleza? Daqui, então, vamos para os pensamentos, ou a linha de visão, do nosso amigo Max Horkheim. Beleza? Dá um zoom aqui para ficar bonito. Obviamente, ele tem uma influência marxista
E na visão dele, essa teoria marxista te daria a possibilidade de enxergar o todo de um jeito mais complexo do que tão somente através das lentes do capital, e não seria uma visão com conceitos fechados. Lembrando, né? Max Horkheimer e Theodor Adorno, eles constroem algumas obras na Escola de Frankfurt juntos. Então, quando fala-se que os conceitos guia marxistas não são conceitos fechados, existe ligação com essa perspectiva aqui que a gente estava falando da linguagem científica, né? Que conceitua tudo de um jeito fechado. Então, a visão marxista não conceituaria as coisas de um jeito fechado, mas sim daria conceitos guia, de colocar você como, ó, daqui você pode construir uma teoria diferente, né? Que seria um ponto de partida para a construção da razão. E ele elenca para a gente as diferenças entre uma teoria tradicional e a teoria crítica, que é o que a Escola de Frankfurt propõe. Ele diz que a teoria tradicional seria dentro daquela razão instrumental iluminista, né? Isso é como que tem como base aí o conjunto de ideias do iluminismo. Construiriam um sistema de deduções, né? Deduções essas que construiriam uma ciência de especialistas. O que seria essa ciência de especialistas? Você teria cada vez mais poucas pessoas extremamente capazes, sagazes, estudadas em uma área muito pequena do conhecimento. Esse camarada seria uma assumidade no que diz respeito aos estudos sobre os problemas do ventrículo esquerdo do coração. Porém, para analisar o coração como um todo, ou o ser humano como um todo, ele não conseguiria fazer isso, porque ele desenvolveu os seus estudos num nível de especificidade tão grande que ele perdeu um pouco da sua noção do todo, o que geraria um desprezo no que diz respeito ao complexo emaranhado social da produção do conhecimento. Não basta só você saber os problemas referentes aí a uma das partes do coração, mas você também precisa saber que fatores sociais levam as pessoas a desenvolverem problemas no coração. Porque será que isso tem ligação com a alimentação? Então você já pega aí uma indústria alimentícia, né? A questão da pessoa não ter tempo para comer bem, não ter tempo para preparar suas boas refeições. Você tem uma complexidade muito maior que esse camarada não vai conseguir fazer, porque ele vai estar só olhando para um ponto específico. Então, nessa teoria tradicional, você seria capaz de dar uma resposta extremamente precisa sobre pontos específicos do conhecimento, mas você seria extremamente ou completamente alienado do todo na sua pesquisa. Eu sei absolutamente tudo sobre a parte esquerda do coração, mas talvez se você me perguntar sobre a parte direita do coração, talvez eu não saiba nem te responder direito o que isso influencia. Ou os outros tipos de complexidade que a gente colocou aqui no minuto anterior, né? E aqui ele descreve como que essa razão instrumental subjetiva da teoria tradicional agiria dentro de uma lógica de mercado. Ela precisa ser eficaz para se tornar rentável, ou seja, para você conseguir precificar, para você oferecer isso como um produto, você precisa apresentar uma eficácia. Você precisa ser capaz de reproduzir ou produzir isso em larga escala para que outras pessoas possam consumir e cada vez mais você possa lucrar. Tem que ser um tipo de razão para legitimar ou dar continuidade ao estilo de dominação do sistema e a dominação do homem sobre a natureza e do homem sobre o próprio homem, e dentro de uma lógica de competitividade do sistema capitalista, onde se a teoria existente ela é boa e eu quero estudar essa mesma teoria, eu tenho que estudar de um jeito a apresentar algo melhor, uma teoria que esteja à frente, para que a minha possa adquirir o seu lugar ao sol na comunidade acadêmica, na comunidade científica, quer que seja. E aqui, falando um pouco do que seria a contramão da teoria tradicional, que seria a teoria crítica. A teoria crítica, ela, ao contrário de uma razão subjetiva, ela propõe uma razão objetiva, onde a busca pela verdade ela está muito mais em voga, está muito mais em foco do que tão somente a busca por uma partícula da existência ou por
por uma instrumentalidade para que tenha serventia dentro de um sistema capitalista. Essa razão objetiva não vai estar satisfeita em só descobrir as particularidades da parte esquerda do coração, mas vai sim investigar a verdade sobre o coração como um todo, envolvendo aí questões de alimentação, questões de saúde, de estresse, de sistema, vendo o ser humano como objeto final da sua obra. O ser humano em primeiríssimo lugar de análise, o ser humano e todas as suas relações pessoais mais complexas, as suas relações com outras pessoas e a sua relação com a própria natureza. Então, em linhas gerais, essa seria a teoria crítica. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo camarada. Vou fazer aqui na ordem, né? Embora eu tenha um apreço especial por esse camarada aqui, que eu acho bem interessante, mas vamos lá na ordem. Vamos falar sobre Herbert Marcuse, ou Marcuse, para os íntimos. A gente comentou aqui, nessa parte do contexto histórico, algumas dos referenciais teóricos, né, que constituem a Escola de Frankfurt. A gente viu de uma razão hegeliana, de uma teoria marxista e de uma análise freudiana da sociedade ou da realidade. Marcuse, ele é um camarada que vai se utilizar um pouco dessa premissa freudiana de que, para que todos os seres humanos possam coexistir em paz, em tranquilidade, possam viver bem em sociedade, existe a necessidade de se construir uma repreensão dos instintos básicos dos seres humanos, né? Estruturas, instituições que venham a reprimir os instintos dos seres humanos para assim condicioná-los a uma vida em sociedade de boa, uma vida em sociedade tranquila. E na sua obra Eros e a Civilização, ele vai divergir um pouquinho, porque ele vai dizer que existe a possibilidade de você construir uma vida em sociedade sem a necessidade de estruturas, de organizações para reprimir esses instintos humanos. À medida em que você se utilizaria da tecnologia para gerar essa liberdade do ser humano, olhar para si mesmo de um jeito meio off. Por exemplo, o que ele diz é impossível você conseguir controlar os seus instintos porque você tem que fazer diversas outras coisas, certo? Você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua casa, da sua família, você precisa ter outras diversas relações complexas, enfim, você é um emaranhado de coisas. Mas se a tecnologia pudesse nos servir para nos colocar num patamar de liberdade, né? Se a tecnologia trabalhasse para a gente, se a tecnologia pudesse facilitar todas as nossas relações sociais, todas as nossas relações familiares e etc., nós seríamos livres para olhar para os nossos instintos e entendê-los e aprender a lidar com eles de um jeito que não fosse através da repreensão, tão somente. E a maneira de você fazer isso seria através da teoria crítica, porque até como a base do que a gente viu aqui também no contexto histórico, né, é que a era dos extremos, ela de certa forma é fruto desse desenvolvimento científico acelerado dos seres humanos. Então a ciência, ela pode responder a você com guerra. A resposta da ciência, o progresso científico pode resultar na guerra, pode resultar no sofrimento, no colapso econômico, numa série de outras coisas. Ele diz que para que você possa usar a tecnologia do jeito certo para a liberdade humana, para que eles possam viver os seus instintos entendendo-os, não sendo a necessidade de reprimi-los, você precisa superar uma lógica de um homem unidimensional. Quando falo homem, falo ser humano. Porque ele vai dizer que o ser humano, da maneira como ele é concebido dentro de um sistema capitalista, ele só vê um único caminho, ele só vê uma única dimensão para a sua existência. Ele vai nascer, crescer, adquirir algum tipo de ofício, ele vai trabalhar, ele vai morrer. Ponto. Não existe nenhuma outra coisa que não seja essa linha reta, essa dimensão única da existência. Óbvio, né? Existem diversas outras coisas. E para você conseguir superar essa unidimensionalidade, você deveria entender a sociedade
como algo muito mais complexo, no sentido de no sentido de compreender a existência de diversos outros caminhos para você dar vazão ao ser, para você dar vazão à sua vocação, para você dar vazão a quem você é, de fato, combatendo essa visão do homem unidimensional. E uma ferramenta que seria utilizada para isso seria a filosofia, pois a filosofia seria utilizada para a transformação da sociedade. Porém, ele vai dizer que essa filosofia vai ter um foco muito maior para os marginalizados da sociedade, porque aqueles que vão ter algum tipo de privilégio em um sistema capitalista, dificilmente eles vão se despertar para lutar contra esse sistema. Logo, uma filosofia que critique um sistema social vigente, uma concepção de um homem unidimensional, para favorecer aí ou construir uma transformação da sociedade, sempre casaria ou estaria mais voltada para aqueles menos favorecidos ou marginalizados na sociedade. Então, em linhas gerais, essas seriam as contribuições de Herbert Marcuse. Vamos então para Valtinho, depois a gente vem para Eric, beleza? Walter Benjamin, né, tá aqui em linhas gerais, com muita tranquilidade, ele vai falar bastante sobre a arte, certo? Aqui eu coloquei um link, na descrição desse vídeo você vai ter acesso ao mapa mental, e é de um vídeo no YouTube, que não é do meu canal, mas é de uma música que contém uma crítica interessante, uma música de uma banda chamada Nação Zumbi, que fala em repetidas vezes, né, que os computadores fazem a arte e os artistas fazem dinheiro, né? Nessa perspectiva, ele, nessa obra, né, que é a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, ele diz que a indústria cultural rouba a aura da obra de arte. Indústria cultural, ele está fazendo referência aqui ao conceito de Adorno, ao conceito da própria escola de Frankfurt, né, que a gente viu nos minutos iniciais. Rouba a aura no sentido de você não tem mais aquele apreço quase que transcendental a uma peça artística que seja de caráter monumental. Por quê? A arte ela está muito enlatada, a arte ela está muito condicionada em perspectivas de reprodução para atender às necessidades de consumo geradas pela própria indústria cultural. Sendo assim, peças artísticas elas sempre são muito parecidas, elas sempre são muito iguais, ou sendo possíveis de ser reproduzidas em diversos contextos, em diversas localidades. Nessa perspectiva, você não tem mais aquele encanto, aquela noção de raridade ao vislumbrar uma possibilidade artística totalmente diferente, porque o diferente não existe nesse contexto, uma vez em que tudo é igual, tudo é uniforme, tudo é massificado para atender às demandas de consumo geradas pela própria indústria cultural. Mas nem tudo é tristeza. Por quê? A mesma indústria cultural, ela de certa forma democratiza o acesso à cultura, ou seja, as pessoas elas vão ter um acesso cada vez maior a peças artísticas, a peças culturais. Nessa perspectiva, se a arte for utilizada como um instrumento de politização e um instrumento de mudança social, a mesma, na perspectiva de uma democratização da cultura e de uma massificação do conhecimento, ela pode ser o embrião da transformação social. O que ele está dizendo, em outras palavras aqui para a gente, é que a indústria cultural, apesar de ser ruim em diversos contextos, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para se desconstruir o próprio sistema capitalista. À medida em que você vai adicionar nessa arte democratizada, nessa arte massificada, elementos leves e sutis de politização, elementos leves e sutis de mudança social. Como fazer isso? Aí é uma grande questão que fica em aberto, mas existem diversas séries, existem diversos filmes, existem algumas músicas que carregam em si esses instrumentos aí de politização e esses instrumentos de sinalização de uma outra possibilidade de sociedade, né? Então ele vai falar para a gente que ao passo em que tem coisas muito ruins e de fato é bem ruim na teoria da escola de Frankfurt, a indústria cultural abre possibilidades interessantes que não existiam em outro contexto. Sendo assim, essa é a visão básica de Walter Benjamin. E aqui, para chegarmos aí ao nosso fim desse vídeo, vamos para as contribuições de Erich Fromm.
certo? Basicamente, ele vai construir a sua teoria em cima dessa visão. No sistema capitalista, na lógica capitalista, você tem ou você é? Ele vai falar para a gente que você tendo, você é. À medida em que você tem mais, em que você é capaz de consumir mais na sociedade, você vai tendo a noção de que você é um alguém, de que você tem visibilidade, de que você ocupa um espaço na sociedade. E o ter está muito atrelado a quem se é nesse sentido de uma sociedade de consumo. Porque se você consegue consumir, está sempre em voga, vestindo as roupas da moda, consumindo as peças culturais da moda, sempre ali nos trending topics, digamos assim, você é um camarada que é, você é um camarada que existe. Nessa perspectiva, ele diz que a sociedade de consumo estabelece graus de existência, porque aqueles que têm acesso a recursos, aqueles que têm acesso a mais bens de capital, a mais bens culturais, esses que têm mais, eles existem mais, eles estão mais em voga, eles têm mais acesso, e esses que têm pouco, que não têm acesso a tanto, eles estão em graus abaixo, eles, por terem menos, eles são menos. E aí, a desigualdade social, ela não se pauta só numa perspectiva econômica, mas seria uma espécie de uma desigualdade na existência. Isso daqui carrega nuances muito peculiares e muito preciosas para a gente, à medida em que você vê que um sistema de desigualdade social pode gerar na sociedade o extremo cansaço, né? Nas contribuições aí de um sociólogo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço, né? Você está cansado, sempre vive cansado, porque você está sempre correndo atrás de ter mais para que você possa ser mais em uma sociedade onde você é aquilo que você tem, uma sociedade de consumo, né? E essa desigualdade social também pode promover patologias emocionais, né? Deficiências nas emoções. Somos uma sociedade muito suscetível a desenvolver depressão, somos uma sociedade muito suscetível a desenvolver diversos outros males emocionais, justamente porque o que se tem virou algo muito definidor daquilo que se é. E se existe esse tipo de desigualdade existencial, temos um baita de um problema muito maior para se resolver, que não se limita só à questão de distribuição de renda ou a questões sociais propriamente ditas. Existe uma particularidade aí nos indivíduos e existe uma outra perspectiva, uma outra dimensão, que seria uma dimensão emocional para você atacar essa questão. Ter ou ser, eis a questão, né? E aí ele diz que nessa visão, o ser numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, ele é extremamente vulnerável, certo? Porque ele constrói a sua identidade naquilo que ele possui. Se ele constrói a identidade naquilo que ele possui, um sistema de meritocracia ou de competição no capitalismo não é por aquilo que você pode ter mais, você querer ter bons salários, você querer ter mais recursos para ter mais coisas. Você está competindo pela felicidade, você está competindo, em última instância, e você está competindo pela sua própria existência num sistema social, numa sociedade de consumo. E ele propõe para a gente que o ser humano pleno seria aquele ser humano capaz de dar vazão às suas expressões humanas, totalmente descasado dessa noção de posse de uma sociedade de consumo, seria um ser humano capaz de exercer um pensamento crítico sobre si mesmo e sobre a própria sociedade que ele vive, seria um ser humano reflexivo quanto a um contexto mais abrangente sobre a sua existência, superando essa lógica do ter para se ser, mas entendendo a existência como algo muito mais complexo, muito mais para além do que tão somente possuir, né, para ser, e finalmente um ser humano totalmente independente dessa lógica capitalista de determinação do que se é a partir do que se tem em uma sociedade de consumo capitalista. E com isso, minha gente, a gente finaliza aqui nossa aulinha sobre os teóricos, principais teóricos aqui da Escola de Frankfurt. Lembrando que esse mapa vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você ter acesso. E fechamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!